Salve, galera. Boa noite a todos que estão acompanhando aí ao nosso primeiro podcast aqui da Atitude Creative, onde a gente aqui da equipe da comunicação da Igreja Batista Atitude, a gente está agora com essa missão da gente estar compartilhando com vocês, convidando pessoas, amigas altamente profissionais, para poder estar compartilhando conhecimentos, compartilhando experiências profissionais, juntamente com todos, para poder trazer mais profissionalismo, para poder trazer mais conhecimento e agregar mais os nossos produtos, daquilo que a gente trabalha para a igreja, né? A gente está com um nicho hoje aqui a respeito de prospectar o reino de Deus, de estar mesmo falando sobre Jesus e alcançar o maior número de vidas possível. E não poderia ser diferente a gente trabalhar isso da melhor maneira, porque a gente tem que fazer algo com muita excelência para Deus. Não pode ser feito de qualquer forma, né? E isso é muito importante. E antes de mais nada, eu peço a vocês que acessem as nossas mídias sociais, atitude.creative pelo Instagram, Facebook, as nossas mídias sociais da igreja também, que é IBA Atitude, para poder você acessar todos os nossos conteúdos, as nossas informações, tudo que a gente passa no dia a dia aqui da nossa igreja, no dia a dia da equipe de comunicação, que é muito legal a gente estar compartilhando e passando isso para vocês. E da mesma forma, a Atitude TV, pelo canal do YouTube, que muitos estão assistindo aí pelo canal do YouTube, outros pelo Instagram, e que vocês possam compartilhar esse link da live para a gente poder ter o maior número de pessoas aí e poder aprender junto com a gente, tá? Porque hoje eu tenho um convidado muito especial, já vou estar falando com vocês, vou estar chamando ele aqui, já está aqui na stand-by aguardando ser chamado. E antes disso, eu não posso deixar de falar também da nossa conferência que vai acontecer agora, sexta e sábado, que vai ser uma conferência, a nossa conferência Atitude Brasil 2023, que vai ser um momento assim que nós vamos ter altos convidados, nosso pastor José Valando Júnior, o nosso pastor Edson Rebustini, a Nívia Soares vai estar trazendo aqui, ministrando louvor, Felipe Câmara, Lucas Agostinho, o bispo Rodovalho, nosso amigo, querido amigo André Leono, o pastor André Fernandes Dias Lopes e também o Ministério Atitude. Então, você que não fez sua inscrição, faça sua inscrição, entra no link da bio da nossa igreja, que você vai estar no @ibatitude e faça inscrição para você comparecer, estar aqui, já está com 90 e poucos % já de inscrições feitas e não deixe de garantir o seu. Vai ser um momento muito bom. E nós vamos estar dando início aqui, né? Claro, a nosso primeiro podcast, de muitos outros que vão estar vindo, tá? E eu quero chamar outros amigos, pessoas, para poder estar compartilhando aqui com a gente. E hoje eu não poderia deixar de começar esse nosso podcast com um cara assim top, altamente profissional e tem muito a agregar aqui com a gente. E você que está aí nos acompanhando, vai colocando suas perguntas, suas dúvidas aí no chat, que a gente vai estar aqui lendo e compartilhando, ele vai estar respondendo também, e isso vai ser muito legal. O cara, eu vou falar um pouquinho da biografia dele, para vocês poderem entender. Depois ele vai falar melhor, vai falar mais, e isso vai ser muito legal. Ele é diretor, editor, videomaker, professor de produção audiovisual digital na pós-graduação de comunicação integrada da Faixa e Lapa Comunicação. Ele trabalha no departamento de produtos e serviços digitais da Globo. Cara, seja bem-vindo, meu amigo e companheiro aí, Rodrigo Galha. Fala pra gente aí, meu irmão. Fala, Magno. Boa noite a todo mundo. Primeiramente, queria agradecer aqui o convite. Tá me ouvindo bem aí? Tudo certo? Tá, tudo certo, tudo certo. Legal. Queria agradecer primeiro o convite, né? Aqui, ano passado, eu já pude participar da conferência de vocês. Verdade. Foi espetacular, foi um evento muito bacana, produção massa demais, o pessoal super receptivo. Foi uma troca muito positiva com todo mundo que estava lá. E estou aqui de novo para tentar trocar um pouquinho mais com vocês aí, um pouco sobre a minha experiência, tentar relembrar um pouco do que eu falei no ano passado com vocês, e para quem não estava lá também, né, trazer um pouco mais aí de insumo, de produção, do mercado, como ele está, como a gente pensa, né, na produção para esse mercado que a gente vive, né? Então, pô, um prazer enorme estar aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite, cara. E, enfim, sempre que vocês precisarem, estou à disposição aqui, porque é um prazer falar sobre audiovisual. É um mercado que está se expandindo cada vez mais. A pandemia trouxe novos horizontes e
enfim, a democratização da produção audiovisual, ela Verdade. faz com que todo mundo seja capaz de produzir. Isso é uma coisa até que eu posso, né, falar mais ao longo do papo de hoje. Sim. Mas é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Pô, legal, cara. E assim, a honra é nossa de ter você aqui, Rodrigo. Assim, realmente você esteve aqui na nossa conferência, Power Insights, que na época quem produziu foi a Raquel, que é uma pessoa maravilhosa, trabalha com a gente aqui também. E a gente está com previsão desse ano a gente tentar fazer um novo Power Insights aqui. E aí, claro, vamos contar com a sua presença também. E, cara, assim, nós vamos estar lembrando, né, desse momento que você ministrou lá atrás, onde deu uma palestra para a gente falando sobre isso aqui no Power Insight. Mas, assim, eu quero, assim, antes da gente começar o nosso bate-papo, cara, eu vi que você recebeu premiações. Você recebeu uns prêmios dos trabalhos seus. E eu queria que você compartilhasse isso com a gente, porque é muito importante a gente ver que pessoas assim da nossa área também é lembrado nesse meio do cinema, meio de atores, atrizes, melhores filmes e tal. A gente também tem essa parte da premiação para a nossa área de profissional, de editores, de produtores de vídeo, audiovisual. Então, fala um pouco para mim, para a gente aí, para todo mundo. Então, esses prêmios que a gente levou, né, no caso, no prêmio do departamento, né, mas foram peças que eu desenvolvi lá junto com a equipe, foram 3 prêmios sobre a mesma peça, né, era uma peça de sound design. E aí eu acho legal até falar um pouco sobre isso, para tentar trazer também um pouquinho da minha história, né. Eu comecei, só para contextualizar todo mundo que está assistindo, quem não me conhece, eu comecei em 2007 como músico, né, eu sou percussionista, baterista, e eu comecei a filmar os shows da banda que eu tinha lá por 2008, 2009, comecei a tomar gosto por isso. Na época não existia celular, não existia DSLR, né? Não tinha esse acesso tão fácil às câmeras de qualidade. Enfim, mal se tinha o Full HD, que é o 1080, né? Era muito mais SD, o HD 720 e os SDs, né? Então ali eu comecei a brincar com o audiovisual dentro da música. E isso me trouxe uma base muito grande em relação a ritmo, né? Eu tô falando isso para poder chegar no prêmio, que no caso que o Magno levantou a bola, mas já também trazendo um parecer em relação à minha carreira até agora, né? E ali, cara, e aí também trazendo para a questão do prêmio, mas para a questão da linguagem audiovisual, eu ganhei esse prêmio com peças que foram vinculadas a campanhas de TV também. No caso, essa peça especificamente foi uma peça que foi feita pro digital, que era um trailer de Verdades Secretas 2, feito para a parte da campanha que era no digital, mas a campanha ela era toda atrelada a peças que foram ao ar. Então era tudo casado, né? O mote da campanha ele era o mesmo, né? Mas aí voltando um pouquinho, né? Nessa época eu trabalhava com a música, que eu comecei a trabalhar com câmera, mas por total conta própria. Não tinha como é que fala, tutorial do Premiere, tutorial de uma câmera no YouTube. O YouTube pouco existia, o YouTube era muito embrionário nessa época, né? Sim. Era tudo muito nos primeiros passos do YouTube aí, né, nesse momento. Então era muito botar a cara, tipo o Glauber Rocha, né? Uma ideia na cabeça, câmera na mão, vai lá, faz e vê o que dá. E aí eu comecei a me profissionalizar de alguma forma, do jeito que dava, né? Falando com amigos que já estavam mais no mercado, pesquisando em revistas na época, em alguns poucos sites que tinham algum conteúdo que trazia, né? Alguma informação legal para quem estava começando. E aí acabou que, 2 anos depois eu entrei para a Globosat e fui trabalhar com promoções, que era uma área que estava comerciais para televisão, né? Eu estou dando essa volta para poder chegar no prêmio, tá? Só para deixar todo mundo. Então, assim, na Globosat, em 2010, eu comecei a entender que eu tinha que contar, 2010 para 2011 ali, tinha que contar histórias em pouco tempo, né? Eu tinha que pegar, sei lá, uma série ou um jogo de futebol ou, enfim, uma novela e tinha que sintetizar aquela história em 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto. Hoje em dia a gente trabalha com 15, com 6 segundos. Naquela época ainda não tinha esses formatos tão curtinhos. Mas isso já traz já me trouxe ali uma ideia de que eu tinha que começar a entender o que era mais importante para eu comunicar e como é que eu ia comunicar essa informação no tempo curto que eu tinha de janela, né? No caso, programação naquela época era ar. E para você colocar uma propaganda no ar, enfim, é uma grana, né? Um espaço publicitário é um investimento muito alto. Então, ali eu comecei a entender como contar histórias em pouco tempo, né? Enfim, dali fiquei ali 5 anos, depois fui para o mercado digital, que eu fui trabalhar como head da Massive, né? Acho que estava até aquela pequena biozinha que você divulgou junto com o papo de hoje, né? Fiquei lá 5 anos, né, como head da Massive de vídeo.
foi uma fase muito legal, porque eu pude conhecer outros produtos, trabalhei com desde games a culinária, então você tem que entender um pouco de cada segmento, como comunicar esse produto. E aí, em 2018 para 2019, voltei para o Grupo Globo, né? Eu era do Globosat antes, saí, voltei para o Grupo Globo, nessa área já de produtos e serviços digitais, mais focado nessa época, no início, no Globoplay, que era o maior produto que a gente tinha. E aí fiquei um tempo ali como planejamento, redação, meio que fazendo um pouco de várias coisas, depois voltei a editar. E aí, no que eu voltei a editar, eu voltei a ter todos os insights que eu tinha lá atrás, que era a questão do ritmo, dos efeitos de áudio, de brincar com isso. Sim. E aí eu chego na peça que eu ganhei, que foi premiada nesses três prêmios internacionais, que é o Promax Mundo, o Promax Latinoamérica e o Prêmio Clio, né, que é um dos maiores prêmios de publicidade do mundo, né? Legal, eu levei ouro no Latinoamérica, levei prata no Clio, levei prata no Clio e levei bronze no Mundial com a mesma peça, que era de sound design. Então, por que eu dei essa volta toda, né? Para deixar claro que, assim, tem muitos conhecimentos que a gente adquire ao longo da vida, que se a gente souber utilizá-los no nosso ofício, no caso, eu peguei o meu conhecimento de música enquanto músico, baterista, e trouxe para o meu skill, né? Para o meu hábito de edição e de produção de áudio, ao ponto de eu conseguir concorrer numa categoria de sound design. E eu não sou sound designer, eu não tenho formação em áudio. Eu sou músico, e sou editor, e sou diretor. Então, assim, eu consegui juntar vários insights. Você fez uma união de tudo isso, né? Justamente. E aí, tanto que é uma coisa que eu, enfim, acho que eu sempre falo, assim, a questão da edição no mercado digital, ou no mercado como um todo, né? Para você se destacar, você tem que se atentar aos pequenos detalhes, né? Então, assim, não tem uma edição minha. Se, por exemplo, estou fazendo uma edição de uma série policial, e aí tem uma perseguição de carros, uma batida, uma coisa assim. Não vai ter nenhuma promo minha, nenhum comercial, nenhum vídeo que eu venha fazer, uma peça que eu venha produzir, que eu não coloque esse som do carro sendo perseguido, do som de uma batida, né? Porque esse pequeno detalhe é o que faz toda a diferença na hora que você bota o seu trabalho no mundo, né? E como eu falei logo no início do papo aqui, a questão da democratização da produção, ela é muito boa. Todo mundo produz. Todo mundo pode produzir. Então, o que a gente pode fazer para a gente ser um pouquinho se destacar um pouquinho mais do que o colega está produzindo? E a gente vai tentar para esse pequeno detalhe. Não estou falando aqui para concorrer, né? Não é questão de concorrência. É questão realmente de se destacar no mercado que cada vez mais é mais competitivo, né? Então, aí entrando nesse gancho, igual você está falando, Rodrigo, a primeira questão que eu quero perguntar com você é sobre essa parte de tudo isso que você falou, que você passou pela parte de redação, pela parte de sonorização, roteirização, aí você foi estudando, trabalhando nisso, e depois você juntou tudo para poder você produzir essa promo que te deu todas essas premiações. Qual a importância hoje da pessoa que hoje todo mundo tem acesso ao celular, todo mundo tem acesso a uma câmera de vídeo, uma câmera de fotografia, então é muito fácil hoje a pessoa trabalhar com vídeo, é muito fácil a pessoa hoje falar que faz fotos, mas até que ponto é importante a pessoa se profissionalizar, a pessoa estudar, a pessoa buscar mais conhecimento nessa área? E, completando, se existem cursos bons, específicos para isso, e se eles são acessíveis a nível de preço, localidade, essas coisas assim. Cara, Magno, a pergunta eu acho ótima, eu acho ela muito importante, principalmente para quem está assistindo aqui e está começando no audiovisual, né? Eu acho que tem muita gente que está começando, às vezes, só por diversão, pelo lazer, pela brincadeira, pela uma brincadeira com a namorada, com a família, enfim. E isso pode se tornar uma profissão para você. Mas a questão toda, e aí é o ponto que eu volto, e eu vou voltar algumas vezes no nosso papo aqui, é a questão da democratização da produção. Todo mundo hoje em dia produz. Então, se você, porventura, não tem um diferencial na sua produção, você vai ser só mais um. E aí você vai ser engolido pelo mercado. Ou você simplesmente não vai conseguir novos clientes, não vai conseguir se destacar dentro do que você faz. Então, eu acho muito importante estudar. Eu acho que hoje em dia é diferente de quando eu comecei, né? A gente tem uma gama imensa de canais com tutoriais diversos no YouTube, né? Que você pode ali, de forma gratuita, né? Estudar ali, eu quero pegar uma câmera tal. Será que essa câmera é legal? Ou quero configurar o meu celular com um aplicativo tal que ele simula uma câmera. E eu super recomendo isso para quem quer realmente trabalhar com telefone, que busque aplicativos que simulam câmera no celular. O celular ele tem uma inteligência limitada, ele é muito automatizado. Então, quanto mais você controlar o seu celular, melhor vai ser o seu resultado, né, no final das contas.
Então, continuando aqui a questão dos cursos e do estudo. Então, eu recomendo muito que as pessoas estudem, de fato. Poxa, não tô com grana, tô duro. Não tem problema. Entra no YouTube, procura o que você está procurando. Tem vários canais, tem várias academias online. E aí, trazendo a questão agora dos cursos acessíveis, né? Há muitos cursos excelentes, presenciais, que dão uma base incrível para você poder se profissionalizar. Mas presenciais, não a sua maioria, mas a grande parte deles tem um custo envolvido, né? Até por conta da infraestrutura, você colocar uma câmera profissional para a galera usar, você tem que ou locar essa câmera, ou tem que ter própria câmera e você cobra ali em cima disso. Então, assim, o que eu costumo indicar para os meus alunos, dos cursos que eu dou, que pedem dicas específicas, por exemplo, no último curso que eu dei, um aluno queria muito aprender a editar, ele não queria aprender a captar. Ele falou, cara, eu quero ser um bom editor. O que eu faço? Eu falei, cara, primeiro eu acho que você tem que entender um pouco de tudo. Porque eu acho que não é aquela clássica, né? Não é ser bom em tudo. Porque quem é bom em tudo não é bom em nada. Você tem que entender um pouco de tudo e você se especializa no que você quer abraçar, né? É isso aí. Então, tem vários cursos, cara, várias academias online. Aqui eu não tô ganhando nada para falar isso. Tem a Alura, que eu sei que é muito boa, que tem aulas com Gaveta, que é um baita do editor. Inclusive, tem um canal dele no YouTube, que é, enfim, acesso gratuito, né? Que ele analisa vários filmes. E eu acho que o estudo, ele vai além do operacional. Eu acho que tudo que a gente vê é estudo. Por exemplo, eu tô assistindo televisão aqui, passou um comercial diferente. Então, para mim, é um estudo, é uma referência, né? E é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, principalmente quando eu dou aula de composição, de fotografia, de iluminação, que é você começar a olhar tudo que você assiste, seja uma novela, seja uma série, seja um filme, seja um telejornal, tentar imaginar onde é que está aquela luz, onde é que está, qual foi aquele movimento de câmera, por que o cara optou por aquela câmera, aquele movimento, aquela iluminação. Então, eu acho que a gente tem que aprender a captar, a gente do audiovisual, aprender a captar a informação em tudo que a gente assiste, né? Seja um comercial que a gente vê no out of home, que a gente chama, né, dos telões das ruas, ou no pre-roll do YouTube, sabe, querendo assistir um vídeo tal, aí entra um propaganda aleatória de pre-roll, aquele videozinho que passa antes, né? Volta e meia eu fico vendo, cara, e às vezes é uma parada que não tem nada a ver comigo. Às vezes vem uns clipes árabes, umas coisas muito loucas que aparecem pra mim no meu YouTube. Eu falo, cara, achei legal, vou ver até onde vai. Até uma hora que realmente já deu, eu pulo e sigo em frente. Mas eu acho que o estudo ele vai além do... Eu tô falando isso até para poder desmistificar muita coisa que muita gente impõe, né? O estudo vai além de você ter que pagar uma mensalidade por um lugar. É óbvio que é muito importante e é muito bom, né? Se você puder pagar, pague, estude, faça o máximo de aulas que você puder fazer para você ter base para o seu trabalho. Mas se você não tem condição, ou se você tem condição, independente disso, acho que uma coisa não valida a outra, avalie tudo que você assiste, né? Aprenda com tudo que você assiste. Preste atenção como é que é filme, mais ou menos que eu falei, como é filmado, como é editado. Então, e eu acho que é uma questão de apurar o olhar, né? E é um estudo, né? Você vai assistindo, você vai analisando, daqui a pouco você está começando a falar, olha, percebi um cara, pô, essa luz é diferente, pô, essa câmera está se mexendo diferente. É isso aí, né? A gente analisa tudo. Exatamente, é até chato, cara, vou te falar, é até chato. Às vezes eu quero assistir, sentar aqui pra tomar uma cervejinha e ficar tranquilo, pô, tô cansado do final de semana, eu tô vendo um negócio, eu começo a falar, putz, mas essa câmera mexeu pra um lado, pô, essa luz aqui tá errada, pô, o cara errou o eixo. Aí tu fala, caramba, cara, eu só queria relaxar um pouquinho. Total. Mas faz parte do nosso ofício, né? Então eu acho que o estudo é importante, tanto ele academicamente falando, quanto ele de busca de referências, de busca de vídeos no YouTube, ensinando operacionalmente mesmo, como é que eu faço tal coisa no Premiere? Você vai lá, o cara vai te ensinar isso em 2 minutos. Tem a Brainstorm Academy também, que não tô ganhando nada para isso, tá? Verdade. Tô falando porque são garotos muito bons, assim. De volta e meia, eu mesmo tenho alguma dúvida do Premiere novo, eu vou lá, cato, e eu consigo me resolver com as dicas que eles dão. Eles também têm curso pago. Então, assim, há muitas opções que você pode parcelar por um custo muito baixo, né? Dessas escolas online, que só depende de você, né? A escola vai com conteúdo e aí você, enquanto profissional, vai lá e vai se jogar e vai aprender, né? É verdade, porque eu sempre falo com o pessoal aqui na igreja, aqui, com os profissionais que trabalham aqui comigo, a gente tem que sempre estar estudando, sempre buscar novas referências, e, cara, aqui eles estão sempre estudando. Eu quero passar assim perto dos computadores deles, eles estão pesquisando novos efeitos, o que está na moda, estilos, transições, os elementos que a gente usa na composição do vídeo e tal. E uma coisa que eu sempre falo com eles é que a gente vê hoje muito vídeo de 6 segundos, vídeos de 15 segundos, vídeo de 30, 1 minuto, e poucos, hoje, você vê o próprio YouTube entrega menos os vídeos acima de 7, 10 minutos, né? Eles estão cada vez mais aquela coisa mais rápida e mais intuitiva. E aí entra a questão eu tenho que contar uma história em 6 segundos.
eu tenho que colocar início, meio e fim em 6 segundos. Eu tenho que colocar início, meio e fim em 15, em 30, em 1 minuto. E às vezes a pessoa chega aqui pedindo solicitação de vídeo e fala, não, eu quero um vídeo rapidinho de 15 segundos. Cara, acha que faz com piscar. É muito mais difícil você produzir um vídeo em 15 segundos do que você produzir um vídeo de 5, 10 minutos. É muito mais complicado. E aí eu entro na minha segunda pergunta, eu faço um gancho entrando. Eu falo muito com eles a respeito do storytelling. Hoje, cara, igual eu vejo nos seus vídeos, os promos que você fez, até o que você ganhou o prêmio, você contou uma história ali. Então, você usou todo o seu sistema, a base em cima do storytelling. Me fala assim, tipo, qual é o nível de importância para você na sua produção quando se trata de storytelling? Perfeito, Magno. Eu acho que a gente tem um ponto que vai estar acima de tudo isso, que é a questão do nosso... Qual é a coisa que a gente tem de maior valor na nossa vida? A gente, como qualquer ser humano, tá? Isso é uma máxima, né? É o tempo, ainda mais hoje em dia, né? Então, assim, eu preciso otimizar o meu tempo e otimizar o tempo de quem me assiste para que a pessoa realmente consuma o meu conteúdo naquele tempo que eu tenho, ou eu tenho de janela dentro de um comercial, ou eu tenho de pre-roll, né? Daquele videozinho prévio do YouTube. Então, eu tenho que conseguir conquistar aquela pessoa no menor tempo possível. Por quê? Imaginemos o seguinte, estou num ponto de ônibus, estou no ônibus voltando para casa, indo para o trabalho, seja lá onde eu estiver. Eu tenho pouco tempo para dedicar aquilo ali, porque o meu scroll, né, o meu passar em qualquer plataforma, ele é muito intuitivo e é muito, às vezes, espontâneo e de forma distraída a gente passa, né? E além disso, poxa, passou do lado tem um outdoor, passou do lado o cara ganhando não sei o quê. Então, assim, a gente lida com um excesso de informações que nos impactam o tempo todo. Então, a gente tem que aprender, a gente tem que entender, e a gente... Opa, desculpa, esbarrei aqui no meu celular. A gente tem que entender que cada vez menos a gente tem tempo para... ou cada vez menos o nosso público vai ter tempo para falar com a gente. Então, a gente tem que aprender a falar com as pessoas de forma mais rápida possível. E aí, vamos lá. 6 segundos, 15 segundos, como você falou, às vezes 1 minuto. 1 minuto já contar, fazer um filme, praticamente, tendo em vista o que a gente tem de tempo hoje para dedicar, né? Mas, por exemplo, 6 segundos, o que a gente faz em 6 segundos, eu costumo muito pensar nisso, e isso é uma coisa que a galera, até de cinema atual, já tá até adotando para comerciais de cinema, enfim, gringos, né? Estrangeiros. A gente precisa começar os vídeos, aí falando de vídeo maior para voltar para 6 segundos, tá? Começar vídeos trazendo o máximo de imagens impactantes, imagens que contem a história de alguma forma, mas não que contem toda a história, mas que deem aquele aperitivo, ao ponto da pessoa ficar ali para assistir o resto do vídeo. Então, muitos das grandes produtoras internacionais, a gente mesmo lá no setor, a gente costuma fazer muito isso para vídeo, ainda mais quando é digital, abrir o vídeo fazendo um clipinho ali de 6 segundos, né? Que a gente faz ali só um instigar. A gente quer instigar o nosso usuário a ficar com a gente. Então, como é que a gente faz isso? A gente deixa aquele clipinho bem rapidinho ali para o cara falar, tem coisa aqui para eu ver. E aí ele começa o vídeo. Sim. Então, quando eu penso em vídeo de 6 segundos e ele avulso, né, ele sem estar vinculado a uma peça que depois se desenvolve, eu penso muito mais num clipinho, né, que traga imagens que vão me instigar a ver mais. Porque, exatamente, como você falou, contar uma história, início, meio e fim, em 6 segundos é impossível. Eu não tenho como dar insumo suficiente para o meu espectador entender quem é quem, o que acontece, qual é o arco narrativo e depois como é que se desenrola em 6 segundos. Então, qual é o meu objetivo em 6 segundos aqui? É trazer o cara para, tipo, putz, aqui tem um conteúdo legal, acho que eu vou ver mais sobre esse cara, vou clicar nesse cara, ainda mais tratando de digital, né? Clique aqui, saiba mais, enfim. Isso aí. Então, eu acho que vale a gente ter esse pensamento de que se eu tenho pouco tempo para comunicar, eu tenho que ser o mais expressivo possível, né? Eu até brinco nos cursos, quando eu falo sobre essa questão da edição, por exemplo, é que nem quando você vai a uma festa. Eu quero chegar numa festa. Eu não quero ser o primeiro a chegar e nem quero ser o último a sair. Eu quero pegar a festa ali rolando legal. Ou seja, o meio da festa, né? Sim. Então, uma edição bem feita, ela tem que começar a partir do momento que aquilo ali já começa a engrenar, já está engrenando, e tem que terminar antes daquilo ali perder a graça. Top. Ó, galera, fica a dica aí. Anota aí. Ouro. Essa aí eu já falo há alguns anos. Porque é isso, cara. A gente não tem muito tempo para perder. Então, se eu chego numa festa e tá aquela lenga-lenga, tá devagar, começa a dar uns ânimos, não dá? Você imagina isso num vídeo no digital, que eu tô aqui com uma porrada de plataforma aberta, YouTube, Instagram, Facebook,
passou o cara do lado correndo, viu um outdoor. Então, assim, numa dessa, já foi pro beleléu, perdi o interesse do cara. Então, é muito importante a gente ter esse pensamento, né? Em 15 segundos, já dá pra gente brincar um pouquinho mais. A gente tem um pouco mais de tempo. Mas, ainda assim, eu acho que o pensamento tem que ser o mesmo, né? De você contar o máximo que você possa contar pro cara ali, de forma que ele tenha interesse em continuar te assistindo, ou clicar no seu produto, dependendo do que você está fazendo, se está vendendo alguma coisa. Então, é legal você entender que o cara não vai ter muito tempo para ficar com você, e o tempo que ele tem é aquele ali, então aproveite o máximo. Explore aquele tempo com o cara, para que o cara consiga entender qual é a sua mensagem, né? Então, basicamente, em relação a esse lance do tempo, eu acho que a gente tem que pensar dessa forma. E aproveitar esse pensamento para vídeos mais longos e começar os vídeos mais longos de forma mais efetiva, a ponto do cara querer ficar com você o resto do vídeo todo. É isso aí. É isso aí. Isso é o que eu sempre falo aqui para o pessoal, a gente tem que produzir vídeos que não sejam previsíveis. Porque quando você vai assistir um vídeo, você já sabe, tem vídeos, clipes, pequenos clipes que você vai assistir, você já sabe o que vai acontecer durante até o final do vídeo. Aí, perde a graça, perde a expectativa, quebra toda aquela coisa. E a gente tem que produzir vídeos que fogem dessa questão previsível, né? É algo assim, cara, o que vai aparecer na próxima cena? Nesse corte, nessa transição, o que vai ser? Então, o cara, você fica preso até o final, e no final fecha com aquela explosão, de repente some, tipo, caramba, criança, eu quero ver. Eu tenho que ver esse vídeo. Eu tenho que ver vários filmes que eu assisti, e que quando eu assisti o trailer, eu falei, cara, que filme. Quando eu fui ver, o filme não era tão bom assim. A gente que trabalha com promo, a gente acaba tendo que, muitas vezes, né, criar uma expectativa maior pela promo do que pelo próprio produto. Sim. Acontece. Não é sempre, mas acontece, infelizmente. Exatamente. Isso que você falou é muito importante, né? De você quebrar a expectativa do espectador. O cara tá falando, isso tá nesse caminho aqui, tá meio mão com açúcar esse vídeo aqui. Nada, então, um black, caramba, o que vai acontecer agora? E é isso, você fazer o cara, sim, instigar o cara a continuar com você. Né? É isso que você falou, né? E aí eu acho que, paralelo a isso, é a questão do som também, né? Você conseguir trazer ruídos, elementos. E aí, por exemplo, eu brinco no curso, falo assim, cara, você tá vendo uma cena lá que o cara vai e aperta a mão de outro cara, o cara vem assim, dá aquele apertadão, assim. E cadê o som? Verdade. Isso aqui emite um som, então coloca um som ali. Né? A gente tem bancos e bancos hoje em dia gratuitos de áudio. Sim, você pode pegar, né? Então, só cabe a nós termos esse feeling, né? Para poder buscar e enriquecer o nosso produto. Para, mais uma vez, a gente não ser mais um produto como qualquer outro aqui na internet. Sim. E para que a gente consiga fazer com que o cara, tipo, o que foi isso aqui? E aí o lance é subconsciente, a pessoa não entende o que está acontecendo ali. Ela sabe que alguma coisa diferente passou por ela, né? Algum som diferente passou por ela. Né? E isso é muito importante. Tem até um vídeo que eu costumo passar nos meus cursos, que eu falo, até mostrei essa conferência, eu acho, eu lembro. Eu não me lembro, mas eu mostrei. Que era um vídeo sobre a questão do áudio, como a gente como o nosso cérebro ele é enganado facilmente, né? O cara pode colocar um som de chuva, você fala, tá som de chuva. Só que você vai ver, na verdade, é o som de um bacon fritando. Então, assim, é muito fácil. Então, é muito fácil a gente enriquecer nossos vídeos. O cara fala assim, já ouvi isso em cursos, tá? Professor, mas eu não tenho o som da porta batendo. Cara, pega algum outro som que remeta a uma madeira batendo e coloca. Sim. Isso vai ficar no fundo dos vídeos. Isso é um efeito de som. Isso não é um principal, isso não é um diálogo, né? Mas isso vai enriquecer o seu vídeo. Então, eu acho que tudo isso ajuda a enriquecer essa narrativa, enriquecer a experiência do usuário, a ponto dele não ir embora, né? E aí, só complementando a questão do que você tocou no storytelling, né? Eu acho que antes de a gente pensar em storytelling, tem aqueles lances dos 4 pilares, né? Que eu até falei. Isso que você falou aqui no Power Insights. E queria que você trouxesse para a gente a lembrança, para aqueles que não tiveram, não participaram, hoje vai ter oportunidade de entender sobre os 4 pilares da produção de vídeo digital. Tá? Isso, e depois, o pessoal aí que está no chat, que está nos acompanhando, manda suas perguntas. Matheus Sena já mandou uma aqui, que depois eu vou abrir um momento para estar passando para o Rodrigo e ele vai estar respondendo a cada um de vocês, ok? Mas fala para a gente quais são os 4 pilares. Então, vamos lá. Eu costumo dizer o seguinte, antes de a gente começar a pensar numa produção, independente da produção que seja, né, a gente tem que pensar 4 coisas antes disso, que é para quê? Ou seja, qual é o meu objetivo com esse vídeo? Eu quero informar, eu quero vender, eu quero entreter, enfim. Para quem? É para uma galera mais velha, mais nova? Não sei. Qual é o meu público, né? Aonde que eu quero quem eu quero impactar com esse meu conteúdo, né? Onde? Eu vou fazer no YouTube. Eu vou fazer no Instagram.
Facebook, TikTok. Então, isso é muito importante porque isso também vai mexer na sua linguagem, na forma que você vai construir o seu vídeo. E até como o Magno estava falando, em relação à duração do vídeo. Né? Se eu vou fazer um vídeo muito longo e botar no meu Instagram, a chance da galera ficar é muito pequena. No meu TikTok, dependendo do conteúdo, até fica. Dependendo do seu nicho, até fica. Mas ainda assim, você abre uma possibilidade de perda de público. Né? E como que eu vou fazer isso? Né? E o como, ele, na verdade, ele é até mais profundo, porque não a pergunta, na verdade, não é nem profunda. O ponto é, qual é o meu objetivo? Eu quero fazer um vlog falando sobre tal conteúdo. Beleza, bota a câmera na minha frente aqui e eu falo com vocês sobre determinado assunto. Eu quero fazer um diálogo entre duas pessoas. Eu tenho que talvez ter mais de uma câmera, 2 câmeras, 3 câmeras. Ou não, eu quero fazer um vídeo informativo, vou fazer tudo digital. Vou pegar um monte de footage na internet, footage, que para quem não sabe, são imagens já gravadas, e vou editar um vídeo em cima disso. Ou vou fazer um vídeo todo em animação, com textos, com letterings, né, com textos em tela, com cartelas. E aí, a partir dali, eu consigo desenvolver a minha mensagem e entregar o meu conteúdo. Então, se a gente não tiver como pensar nesses 4 pontos antes de a gente começar a produzir, a gente vai ficar muito perdido. Né? Então, a dica que eu dou para quem também está começando antes de começar a produzir, pense no seu público, primeiro, pense o que você quer no seu público, qual o público que você quer, qual plataforma você vai atingir, você vai usar para comunicar esse seu público e como você vai produzir isso. De que forma, né? Seja com uma câmera, 2 câmeras, 3 câmeras, 10 câmeras, o celular. E hoje em dia o celular, mais uma vez, eu sou super adepto do uso do celular. Eu acho que é mais um ponto para democratização da produção. Acho que todo mundo tem um celular que consegue filmar minimamente bem. Depois eu posso falar em relação à questão do áudio, porque eu acho que é um ponto muito importante também, que a gente pode falar mais à frente. Inclusive, Magno, depois se quiser lembrar, eu falo sobre isso. Mas eu acho que são esses 4 pilares, tá? Porque se a gente não tiver essa visão maior do processo, a gente não sabe como vai atacar. E aí o nosso conteúdo vai ficar perdido, a gente não vai atacar, não vai conseguir impactar ninguém. E aí a questão do início do vídeo ser um início impactante, eu acho que funciona para qualquer uma delas. Qualquer um dos públicos. Porque eu preciso, independente se meu público é mais velho, mais novo, meia idade, seja lá qual é a idade, seja lá qual é o nicho, eu preciso impactar o cara de primeira, porque assim como eu, assim como você, assim como qualquer outra pessoa do mundo, a gente é impactado por 1 milhão de conteúdos e ofertas o tempo todo. Então isso indifere. A gente tem que começar o vídeo dando algo, aquela porrada pro cara, caramba, tem coisa para mim aqui. E aí o cara vai ficando. Acho que consegui dar uma... Não, conseguiu. Não, isso é muito legal, porque são pilares assim primordiais que a gente precisa ter como base para poder produzir qualquer tipo de vídeo, até mesmo captação de imagem. Porque muitas vezes a gente... Cara, assim, quando você não tem uma boa captação de imagem, você vai penar na edição depois, para você dar vida naquilo. Porque quando você faz uma captação boa, bonita, que registra emoção, que você pega, igual você falou no início, a respeito dos detalhes, cara. Os detalhes fazem total diferença em cada captação de imagem, em cada ponto da sua edição, como você falou da questão do som. Isso tudo cria uma sinergia que o seu resultado acaba sendo um resultado que vai impactar as pessoas. Só que se você olhar mesmo, destrinchar isso, você vai ver que são coisas simples, mas que as pessoas não se atentam. Elas ficam preocupadas mais no complexo, de montar algo tão complexo que esquece desses pequenos detalhes para dar vida, para dar uma realidade e atingir a emoção da pessoa. Entendeu? E em cima disso, Rodrigo, em 2017 eu vi também que você foi chamado para poder desenvolver e ministrar o seu primeiro curso sobre produção audiovisual. Para o mercado digital. Fale para mim, quais são os pontos principais que deve ter um produtor audiovisual? E primeiro, consegue dar uma definição melhor para a gente poder entender o que é uma produção audiovisual? E me diz quais são os pontos principais para a pessoa se tornar um produtor audiovisual de excelência, entregando bons resultados. Beleza. Pois como você falou, Magno, em 2017 eu comecei a dar aula na Lab Comunicação, né? Eu desenvolvi meu primeiro curso, a gente teve 10, a última agora foi a 13ª edição, que foi ano passado, então já são aí, vai fazer 6 anos esse ano de curso na Lapa, e eu já estou também dando aula na faixa já há 3 anos, com o do Bruno Melo também, que é um querido também, irmão da igreja. Né? Isso. Um abraço para o Bruno. E enfim, em relação à sua pergunta, né? O que é um produtor audiovisual? O que é um diretor audiovisual? O que é um videomaker? Eu acho que hoje em dia, como eu falei no início do papo, eu acho que você tem que entender um pouco de tudo.
para poder ser notado pelo mercado de alguma forma, né? Porque e eu vou te falar que a pandemia ajudou muito para que isso acontecesse, né? As pessoas começaram a produzir muito em casa por conta própria, porque não tinha como se reunir com outro colega para ajudar a produzir. Então, a autossuficiência nunca foi tão necessária, né? Então, eu acho que para você ser um produtor audiovisual, ou um diretor, ou um videomaker, né? Acho que o videomaker, acho que passa uma palavra que já vai meio que abranger tudo, né? Porque o videomaker, ele tem que entender um pouco de roteiro, ele tem que entender um pouco ele tem que entender de captação, ele tem que entender de edição. Então, para você ser um videomaker bom, é importante você ter primeiro essa noção dos 4 pilares da produção, para você pensar no roteiro antes de qualquer coisa, né? Pensar numa ideia, num roteiro. Depois disso, como você vai gravar isso? Vou gravar com uma câmera, eu sei operar uma câmera, eu tenho uma câmera legal, eu tenho uma iluminação mínima em casa para poder trabalhar, eu sei como me virar. E eu acho que o principal, na verdade, é conseguir se virar com pouco. Porque o audiovisual, ele exige, para você ter uma produção legal, uma estrutura legal, ele exige investimento. Só que nem todo mundo tem esse investimento. Então, eu acho que o mais importante é você pesquisar formas de trabalhar com o que você tem em casa, né? Eu, quando comecei no audiovisual, lá em 2008, quando comecei a trabalhar com outros clientes, além da banda que eu tinha, que para mim era um prazer, até porque era minha banda, eu estava lá gravando com a minha câmera e tal, eu não tinha dinheiro para comprar lentes ainda, para comprar iluminações ainda. O que eu comprei na época? Isso na época não existia YouTube, tá? Eu fui meio que de orelhada e fui comprando. Comprei 3 ou 4 daqueles refletores de portaria de prédio. Aquelas lâmpadazinhas compridinhas, sabe? Sei. Eram 2 de 500, 2 de 300, se não me engano. E, cara, com isso... Facinho. Exato. Mas a lâmpada é bem baratinha, era muito barato. Então, assim, queimou, troca e vambora. Até porque é muito vagabundo mesmo, é muito frágil, né? Sim, muito. E aí... Mas, cara, eu trabalhei com isso durante muito tempo. Então, e hoje em dia a gente tem, LEDs que são super baratinhos, que você bota numa mochila e você faz tudo que você quiser fazer. Você compra na China, na Shopee, seja onde você vai comprar e vem. Fácil o acesso. Exatamente. Então, eu acho que o principal ponto para um videomaker hoje em dia, do mercado digital principalmente, que ele tem que ter em mente, que ele tem que aprender a se virar com pouco tempo, com pouca verba, né? E aí exige mais da nossa criatividade, né? Porque a gente vai ter que realmente dar nó e pingo d'água. Eu vou gravar um negócio na rua, eu não tenho uma luz, vou ter um poste aqui que pode me ajudar a fazer uma luz de recorte. Eu tenho eu tenho um rebatedor aqui, não tenho um rebatedor, eu compro um isopor grande, vou pra praia e gravo com isopor. Eu acho que assim, é ser bom de guerrilha, digamos assim. Sim, vamos lá para a palavra guerrilha, que eu acho que ajuda, né? Porque assim, cara, você tem que estar pronto para tudo. Choveu, tem que estar pronto para chuva. Tá sol? Tá sol, vambora. Então, eu acho que o principal é ter força de vontade e aprender a se virar com pouco. E a partir daí, e junto com isso, mas junto com isso, pesquisar muito, né? Buscar, ver um vídeo que você achou legal, procura saber como é que o cara fez, ver um vídeo de making off do cara trabalhando, como é que ele posicionou aquela luz, aquela câmera, para você trazer para a tua realidade. Então, acho que o principal é estudo no sentido mais abrangente possível, né? De assistir referência, de catar dentro das referências como é que os caras fizeram aquele trabalho, aquela edição, aquela filmagem. Então, eu acho que... E isso eu falo muito no curso, até porque o curso que eu dou na Lapa, ele é um curso aberto para todo o público, né? Ele não tem um nicho diferente do da faixa. O da faixa, a cadeira da faixa, que eu dou na faixa, é para a galera que já faz marketing. Então, boa parte do pessoal já trabalhou com audiovisual, ou trabalha, ou entende um pouquinho. É diferente do curso na Lapa. O curso na Lapa vai desde engenheiro a, sei lá, biólogo, né, dono de casa, faz de tudo. Porque é um curso que a ideia do curso, desde que eu comecei a desenvolvê-lo, era exatamente essa, era desmistificar a produção. E era engraçado, porque no início, lá em 2017, ainda mais que naquela época ainda havia aquele, não ainda o boom, mas ainda havia aquele costume de todo mundo tem que ter uma DSLR, uma 5D, uma 7D, uma 6D. A 5D era a onda do negócio. A 5D foi uma febre. Pois é, Mark II ainda. E revolucionou o mercado, né? Porque tinha aquela imagem cinemática numa câmerazinha de mão, né? Com aquela textura, com aquela profundidade de campo linda e tal. Então, assim, quando eu comecei a dar essa aula, muita gente vinha assim, mas professor, eu não tenho uma câmera, professor, eu não tenho dinheiro. Eu falei, cara, não tem problema, vamos trabalhar com o que você tem, né? E nesses cursos eram legais, porque na época que não era presencial, agora, se Deus quiser, ainda esse ano a gente volta com presencial, a gente parou por conta da pandemia, né? Mas, enfim, eu conseguia montar em sala um set com os alunos. Eu tenho várias luzes que eu fiz, assim, né? Luzes que eu peguei uma luzinha de croica, aquela luzinha que fica em como é que fala? Em gesso, né? Aquela luz pequenininha. Gesso, né? E aí botei um pregador de papel e consegui fazer uma luzinha que eu consigo prender em qualquer lugar. Coisas de gambiarra que eu fui fazendo ao longo do tempo. E baratas. Também. São luzes baratas.
extremamente barato. Você conta qualquer material de construção. Exatamente. E aí o trabalho que você vai ter é fazer o fio, botar a tomada e tá pronto, né? Uhum. Então, assim, é muito mais você desmistificar. E os cursos que eu comecei a dar foi muito para... eu pensei muito nisso no início do meu curso, né? Trazer conteúdo para quem não é da área, entender que... não vou dizer que é fácil, não vou dizer que é fácil, porque eu estaria botando abaixo toda a questão do estudo e do desempenho de anos de trabalho. Mas não é tão complicado se você quiser. Se você se dedicar, se você estudar, se você testar. E eu acho que o lance experimentar. Ah, pô, mas eu não tenho como gravar. Cara, você não viaja no final de semana com sua família? Vai tirando foto com sua família, vai brincando com composição, faz um vídeo do seu cachorro, sabe? vai na sua cozinha, sua mãe tá cozinhando, brinca com ela, faz um vídeo de culinária com ela brincando. Eu acho que tudo isso é uma questão de um estudo. E um estudo que não precisa ser pesado, não precisa ser uma coisa tipo, ai meu Deus, estou estudando. Não, estou brincando. Faz uma brincadeira. Hoje em dia você tem o CapCut, aplicativo de celular, para você editar no seu celular. Ah, pô, não tem computador, não tem Meu laptop é muito velho, não suporta um Premiere, não suporta o Sony Vegas. Tá, pega o seu celular, vai no CapCut, fica brincando ali. Eu acho que tudo isso é estudo, tudo isso é prática. E eu acho que um produtor audiovisual hoje em dia, ele tem que estar aberto a isso o tempo todo, né? Ver uma oportunidade, vou fazer um vídeo aqui, ver como é que vai ficar, né? É claro que com o tempo a gente vai ficando mais cascudo, talvez a gente fique um pouco mais seleto nessas brincadeiras, né? Não, com certeza. Porque até para a gente poder montar, até para você poder montar essas questões de gambiarra, de você pegar uma luz ali, montar aqui e tal, naquele momento, você tem que saber o que você está fazendo. Exato. Senão você não vai ficar pior do que se você não usar, vamos dizer assim. Exato. Então, você tem que ter conhecimento para você poder fazer. Eu vi também, o Rodrigo, que, cara, isso daí eu achei sensacional, porque foi assim, eu assisti esse vídeo também, e assim, eu vi que, pô, algo assim maravilhoso que você realmente... Eu vi que pela essa promo que tu criou, você realmente entendeu a questão do sentimento que essa dupla que eu vou falar agora estava passando por aquele período deles de voltar, de retornar, fizeram aquelas viagens todas, aquela turnê, trazendo de volta. Eu vi notícias, reportagens falando que foi um maior sucesso esse retorno deles ali naquele período. A gente está falando aqui do show da Sandy Júnior, né? Que você montou uma promo de lançamento dessa turnê que foi lançado pelo Globoplay. E, cara, aí eu quero te fazer duas perguntas. Primeiro, qual foi a sensação de você ter sido chamado para você ter essa responsabilidade de você montar uma promo de lançamento de uma turnê de uma das duplas mais famosas do Brasil? E segundo, como que você buscou a criatividade, o sentimento, entendeu, buscou o feeling dessa dupla e conseguiu passar para essa promo de lançamento nesse teaserzinho que você passou para a gente? Comenta para mim, por favor. Pô, é legal. É uma boa lembrança, porque foi digamos assim, um marco para minha volta às Ilhas de Edição. Eu tinha ficado alguns anos legal. Fora, assim, porque tinha focado só na parte de direção, e eu voltei com essa peça. Primeiro, foi um trabalho em conjunto do time, o time de criação do Globoplay, né? Globoplay, produtos e serviços digitais da Globo, né? É um time sensacional, a gente tem redatores e, enfim, uma equipe de planejamento sensacional essa época foi legal porque a gente conseguiu pensar nessa campanha junto. A gente fez um brainstorm grande da área toda de criação, a gente desenvolveu ali várias ações, inclusive. A gente fez uma ação que os fãs mandavam vídeos pra gente, a gente depois fez uma promo só com os vídeos dos fãs. Então foi uma ação integrada, né, da área toda. Todo mundo meteu a mão na massa para fazer essa ação ser um sucesso, como foi. E aí eu tive a oportunidade de editar essa promo, com um suporte muito grande do meu parceiro, meu coordenador, Guaraci. Graças ao Guaraci, eu pude voltar a editar, porque eu estava até falando com ele há um tempo. Ele é um cara que é um baita editor, eu sempre admirei ele como editor. Eu estava conversando um dia com ele e falei, pô, cara, eu tô querendo voltar a editar, tem tempo que eu não edito. Ele falou, pô, cara, quer voltar mesmo? Então, vamos voltar. E ele jogou no meu colo essa promo. E foi muito legal de fazer por isso, né, cara? Porque era um conteúdo de muita força, né? Que certamente a gente saberia que engajaria. E é uma responsabilidade muito grande para quem estava ali, ó. Eu parei de editar oficialmente, profissionalmente, em 2015, né? E aí isso foi em 2018, 19. Agora eu tô na dúvida se foi 18 ou 19. Então, 2020. Então, assim, foi 2020. Nossa, então, eu tô aqui, ó. Para você anotações, ver, cara. Anotações aqui. Ó. Foram 5 anos aí que eu fiquei sem editar. Obviamente,
os vídeos que eu dirigia, eu sempre dava lá um pitaquinho no último corte, Sim. porque isso está inato na gente, né? Quando a gente produz, a gente sabe algumas coisas que a gente quer, que a gente já filma pensando. Isso é uma coisa boa também para quem está produzindo e quem quer virar, por exemplo, eu quero virar diretor, eu quero virar fotógrafo, ou fotógrafo e diretor, muitas vezes a pessoa faz a dobradinha. Sim. É muito legal você entender de edição. Porque quando você grava, você já grava sabendo o que você vai usar. Então, você fica mais dinâmico. Fica muito melhor. Fica mais fácil. Você sabe quando o take valeu, você não fica repetindo o take incessavelmente. Então, assim, você uma hora e fala assim, cara, legal, fiz 4 tomadas disso aqui, já valeu. Próximo, vamos pro próximo. O produtor vai te amar, porque você vai conseguir andar com a ordem do dia. Todo mundo vai ficar feliz. Mas voltando ao Sandy Júnior, foi isso, cara. Foi uma experiência muito legal por conta de toda a ação que rolou, né? Como eu falei, rolaram outras ações em volta, né, da campanha de divulgação da turnê e da série que a gente lançou, né? Porque também foi vinculado ao lançamento da série no Globoplay. E foi uma promo que foi muito legal de fazer, porque a gente começou brincando com o digital, inclusive. O início dessa promo, ela brinca como se fosse um pre-roll do YouTube. Num vídeo de pre-roll do YouTube, você tem a opção pular, que fica aí do canto assim, pular vídeo, né? Pular propaganda, né? Eu não sei se agora que está sendo, seu nome não é pular, mas na época era pular, o nomezinho do íconezinho, acho que é pular, né? E aí eles têm a música Vamos Pular. Então a brincadeira foi meio que essa. Começa o videozinho ali, o cara vem o cursorzinho, clica pular. E ele que pula, explode o vídeo e vai embora. Né? Então, e aí tem esses momentos, o vídeo tem um ápice, tem uma quebra no meio, com uma fala dos dois ali, depois explode de novo e vai até o final. Então, foi muito legal, foi uma experiência muito legal, uma responsabilidade bem grande que colocaram, né, no meu colo ali. Ainda mais nessa volta, né, 5 anos aí, oficialmente, sem estar, né, o tempo todo na ilha de edição. Mas, cara, me deu um prazer muito grande e vou te falar que me deu até uma sobrevida, me deu um respiro que eu tava precisando para voltar a criar no audiovisual. Legal, cara. Porque eu fiquei alguns anos fazendo outras coisas, dirigindo, coordenando equipe, coordenando time, dirigindo campanhas grandes. E eu tava precisando voltar, talvez, ali a brincar, né? Porque a edição, depois que você vira um editor profissional, eu acho que ela vira muito mais uma brincadeira, obviamente com todos os prazos, exigências e estresses que envolvem, mas é um prazer você experimentar, você brincar, você testar, né? E nessa época foi muito bom para mim isso, porque foi um momento que eu falei, cara, eu vou voltar a brincar disso aqui, eu gostei disso aqui. E aí, a partir dali, voltei, e aí fiz outras campanhas grandes a partir dali. E depois voltei a dirigir, né, oficialmente também, voltei a dirigir coisas no Globoplay, dirigi uma peça do Maluco no Pedaço, né, que foi com o Lucas Penteado, até acho que eu levei essa peça para a conferência do ano passado. Mostrou também pra gente aqui. Que foi gravada de maneira remota, né, foi uma gravação que eu tive que dirigir de maneira remota, então, assim, me trouxe, inclusive, novas experiências, porque eu nunca tinha dirigido nada de maneira remota. Eu dirigi essa campanha, depois dirigi a campanha sobre a história do Bussunda, do Cacete Planeta, que também foi remoto, porque cada um dos cacetas estava em um lugar diferente, então tive que fazer online essa gravação. E por aí vai, gravei coisa por Cartola remotamente também. Enfim, rolaram outras experiências que foram muito legais a partir desse meu retorno oficial para ilha de edição, porque tudo que eu dirigia eu também editava, né? Sim. Recentemente eu fiz o Casagrande também, que foi uma série foto você com ele. Exatamente, foi a série do Casagrande também, que eu dirigi e editei. Então, eu acho que é muito legal quando você tem essa visão do todo, e até voltando para a tua pergunta anterior, do que um produtor audiovisual tem que ter, videomaker audiovisual tem que ter, videomaker, né, já de audiovisual. É isso, eu acho que é um olhar do todo, porque tudo se torna mais prático, tudo se torna mais fácil, você consegue visualizar na hora que você está fazendo a decupagem do roteiro. A gente tem uma equipe de roteiristas muito boas também, muito boa também. No caso, a gente tem um time incrível de roteiristas lá no Globoplay, na área de serviços digitais, que traz um roteiro muito legal pra gente, que consegue sentar junto, até debater, propor coisa nova. Então, na hora que você vai decupar, você já decupa pensando como é que vai ser a gravação e como é que vai ser a sua edição, né? Então, acho que esse processo todo ele tem que estar encaixado, né? Tem que estar bem afinado para que a gravação ocorra de maneira mais rápida, mais efetiva, e eu acho que o resultado fique mais dentro do que você está imaginando, né? Não fique muito na orelhada, você não vai fazer de qualquer jeito, né? Exatamente. Levantou, vamos fazer um vídeo aqui, editar e sai montando, juntando imagem, captando áudio, que seja, para poder juntar e entregar rápido. Exatamente. Isso aí não te traz qualidade. E aí, cara, aproveitando isso, eu vi também um vídeo, uma promo que tu fez, a respeito do que você fez pro Globoplay também, para os Jogos Olímpicos, né? A final dos Jogos Olímpicos. Sim. Cara, eu assisti aquele vídeo, eu vi que você misturou vários momentos ali e teve alguns memes, música, igual do Bairro da Favela, né? Que a Rebeca Andrade, né? Foi campeã, acho que foi campeão, ganhou ouro e tal. Isso aí. E você juntou aquilo tudo ali
E, cara, ficou assim algo assim brilhante, porque você vê que tem uma continuidade e foge da questão previsível. Eu não sei o que vai acontecer dali, na próxima cena, na próxima transição. Como que você chegou, você analisou todo o período dos Jogos Olímpicos para você chegar e conseguir separar esses pontos? Como que é feito esse processo? Perfeito, Magno. Então, vamos lá. A ideia da música foi, inclusive, de um dos nossos roteiristas lá, de pegar o baile de favela, porque ele tem muita. Eu levei até esse vídeo lá para a conferência, né, para o Power Insights, porque eu acho que esse vídeo tem várias coisas que são muito interessantes para quem trabalha com audiovisual digital atualmente, né? E no caso, estamos falando de televisão também, né? Essa peça foi para o ar. É importante a gente estar ligado no que está acontecendo no momento. A Rebeca tinha acabado de ganhar ouro, né, na ginástica, e essa música estava esquecida há muito tempo. Essa música já é bem antiga. Não sei de 2000 e tanto quanto essa música que é, mas essa música estava há alguns anos já de lado. Então, quando a gente viu que ela ganhou e a música estava meio que voltando a ser cantada por aí, houve essa ideia do roteirista, se não me engano foi o Fernando Gamarano, que é um roteirista nosso lá, coordenador de redação, de levantar, cara, vamos usar essa música para um vídeo nosso? E, tipo, vamos. Então, e aí, logo na sequência, teve aquele meme, né, que foram os 2 jogadores de vôlei do Brasil, que acho que eles estavam perdendo, e aí um falou, putz, tô nervoso, sei lá, e o outro falou, calma, e falou um palavrão. E aí isso virou um meme, né? E a gente falou, cara, vamos tentar juntar essa brincadeira toda, né? De pegar esse meme que tá rolando, e aí ali esse meme ser uma virada de clima pra peça, para essa parte dali a peça explodir, e aí usar o baile de favela, que era a música, né? Para ser a nossa cama, né, da peça. E aí, no caso, a gente fez uma paródia, né? A gente pegou o baile de favela e botou o Tem na Sua Tela. Que a gente começou a brincar com os conteúdos do Globoplay que tem na sua tela. E aí, uma coisa que eu acho muito importante também ser falado em relação a qualquer vídeo que tem uma música no fundo, né? Porque não é só um clipe. Eu acho que a gente não, eu acho que peca-se muito a falar, vou fazer um vídeo aqui, vou botar essa música de fundo e tá pronto. Não é só uma música. A música, ela tem uma mensagem. E aí, além da mensagem, ela tem um ritmo, né? Então, uma coisa que eu prezo muito nos meus vídeos é tentar acompanhar ao máximo o que está sendo falado com o que está sendo visto, né? Mas, tanto que a experiência é audiovisual. Se fosse só visual, seria só visual, dane-se o áudio. Se fosse só áudio, seria só áudio, dane-se o vídeo, né? Então, no caso, não. Então, eu preciso falar assim, se ele fala assim, novelas, séries e filmes, eu preciso botar uma imagem de uma novela, de uma série e de um filme, e aí tem na sua tela. Posso botar alguma imagem que tem uma televisão, um tablet, um celular, que está no Globoplay, que é uma plataforma que você assiste em qualquer lugar. Sim. Né? Então, é legal você ter ter em mente, né, que a gente tem que sempre estar ligando a experiência audiovisual o tempo todo. E, além disso, a questão do ritmo. Era um funk. Então, assim, o funk ele tem uma batida muito marcada. Muito. Então, o que eu tentei fazer nessa edição? Eu brinquei bastante com isso. Com 2 coisas. Primeiro, a questão do ritmo, do corte, ser sempre em cima da batida, ou, falando aqui até um pouco em relação a uma questão mais musical, a batida ela tem um intervalo, né, entre cada batida. Ela tem o seu E, né? Tipo, aqui, E, aqui, aí, aqui, E, aqui. Então, sempre brincar ou na batida, na cabeça da batida, ou no E, para que a tua edição fique fluida. Porque se você começa a lançar cortes aleatórios, fica meio, caramba, e cortou rápido, cortou devagar, caramba, tem uma barriga, aí fica a barriga, tá barrigudo, e corta e tal. Então, assim, você entender essa dinâmica de corte, porque isso faz muita diferença na experiência de quem assiste, independente se a pessoa entende ou não, principalmente se a pessoa não entender. Se a pessoa entender, a pessoa vai pegar na primeira, esse cara aí babou essa edição aí já lascou o teu vídeo. Quem não entende, se o cara viu até o final, o cara ficou amarradão, seu sucesso está garantido, porque você conseguiu conquistar alguém que não entendia daquilo ali, e você foi assertivo no subconsciente da pessoa, né? Sim. E uma outra coisa que eu fiz nessa peça também, que foi muito legal, que eu brinquei bastante nessa peça, tento brincar sempre que possível, é a questão da continuidade de movimento. Por exemplo, tinha uma cena agora, eu não lembro direito das cenas da sequência, tá? Mas, por exemplo, tinha uma cena que era da Raíssa Leal do skate, a nossa fadinha do skate. Sim. E aí tinha um lance dela dava tipo dava um ollie, ela dava um salto e ela ia fazer uma manobra no corrimão. Nisso eu já cortei pro Ítalo Ferreira dando um salto na prancha, que eu já encaixei com o maluco do remo na sequência, porque tinha o formato da prancha com o formato do remo. Então, assim, tentando fazer com que a experiência de quem assiste também vá continuidade, né? Exatamente. Top. E a mesma coisa, né? O movimento, e é uma coisa que é muito subconsciente, eu falo muito nas aulas, eu acho que isso é uma coisa que muita gente não percebe. Se eu tô falando uma coisa que tem na sua tela, que vai chegar até você, que você vai assistir, eu tento trabalhar sempre da esquerda para a direita nos meus movimentos. Então, eu tento fazer sempre as pessoas correndo da esquerda para a direita nos meus vídeos. Não sei se agora aqui é uma imagem que acho que flipa, né? Mas, enfim. Esquerda para a direita, porque quando você vê alguma imagem da esquerda para a direita na sua televisão, você está dando a impressão de que ela está indo para o futuro. Então, é uma coisa muito subconsciente.
Isso é legal de atentar, assim. Sempre que você olha, eu tô olhando para frente da minha tela aqui, né? Eu tô com o meu laptop aqui embaixo. Se o carro vai do meu olhar aqui da esquerda para a direita, ele está indo em direção a algum lugar. Se ele tá voltando da direita para a esquerda, ele está retornando a algum lugar. Então, se a gente está falando de uma peça que traz uma coisa de futuro, de vem para cá, assiste com a gente, é coisa boa, a gente está chegando, a gente vai chegar. Então, eu tento sempre trazer isso de maneira, né, bem subconsciente, mas eu tento sempre trazer isso de maneira automática, já para mim já é automático, de puxar sempre para cá. Então, eu flipo muito a imagem, pego muita imagem que está andando para cá, eu inverto a imagem, desde que não tenha nada escrito, obviamente, precisando entregar, invertendo a imagem, para você brincar com essa imagem sempre indo em direção a algum lugar, ser uma imagem de otimismo para quem assiste, não ser uma imagem de pessimismo, digamos assim, né, negativa, né? Mas aí já é uma coisa até mais, como é que fala, mais branda, mais viagem, assim. Mas é leitura de imagem, né, cara? A fotografia, a gente tem leitura de imagem. Existem os enquadramentos certos que me diz que a questão, igual a gente fala, que tudo que é círculo chama a tua atenção. A primeira atenção que você olha na imagem, o que está em círculo, você vai olhar primeiro. Por isso que quando você olha uma foto ou você olha um vídeo, o primeiro lugar que você vai é para o olhar da pessoa. Você vê onde a pessoa está olhando. E aí te leva, faz você fazer toda uma leitura da imagem. Isso que você colocou na parte de vídeo, cara, maravilhoso. É o mesmo sentimento da fotografia. A questão do enquadramento do lado esquerdo para o direito, do direito para o esquerdo. Se eu coloco a pessoa no lado esquerdo da tela, virada para o lado direito, eu estou dizendo que a imagem começa do direito e termina ali no esquerdo. Eu vou ficar preso ali dentro. Então, se eu boto aqui da direita para a esquerda, eu estou dando continuidade, que está indo além. Tipo, deixa o cara trabalhar. E é isso é importante a gente trabalhar na imagem. Pô, perfeito. A regra dos terços, né? A gente sempre regra dos terços, pontos de ouro, né? A leitura ocidental, ela se dá da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Quando a gente vai ler um quadro, ler uma fotografia. Então, tudo que a gente jogar da esquerda para a direita está jogando para frente. Então, a gente está ganhando, né? Uma coisa que você falou que eu acho muito legal de falar também é a questão do olhar, né? E isso muito para quem quer produzir conteúdo e quer falar com a câmera, né? Eu tô tentando olhar, obviamente estou falando pelo meu celular aqui, então eu quero olhar para o Magno quando eu falo com ele aqui, mas a câmera está um pouquinho acima da minha visão aqui. É muito importante quando você fala com alguém, quando você está se comunicando, você olhar no olho da pessoa. E com o vídeo não é diferente. Pelo contrário, o vídeo é mais importante ainda, porque você tem a câmera como seu receptor de mensagem. Então, se eu estou falando com vocês, estou com o meu olhar perdido, andando para cima, para baixo, para um lado e para o outro, eu não passo credibilidade nenhuma para você e você vai parar de me olhar também, porque aí você perde a conexão. Então, essa questão do olhar ela é muito importante. Você ser quem você é, você não tentar falar com gírias diferentes, tentar forçar uma barra para uma outra linguagem, porque você vai tropeçar, né? Eu falo com um monte de gíria, eu tenho meu jeito de falar, eu falo rápido. Então, assim, eu tento melhorar, obviamente, de maneira como eu falo para ser compreensível por todos, mas eu não deixo de ser quem eu sou. Quando eu falo no vídeo, quando eu falo nas minhas aulas. Então, é uma coisa muito importante para quem também está produzindo vídeo, atentar isso. Quando for dirigir alguém, vou dirigir o fulaninho que vai falar sobre tal coisa. O fulaninho está nervoso, aí tem técnicas para você desenvolver o cara, mas o fulaninho está tentando falar de maneira diferente, está falando muito formal, o fulaninho está olhando muito para qualquer lugar. Tem que tentar trazer o cara para você. Tipo, olha para mim, olha para a câmera, vamos devagar, fala do seu jeito. E acontece muito também, Magno, por exemplo, o cara pega um roteiro, né? O cara não é ator e pega um roteiro. Aí o cara lê no roteiro lá. Oi, meu nome é Ciclano. O cara vai falar, tipo, que nem um robô, né? Vai lendo. E aí tentar você trazer o cara e falar assim, cara, esquece esse roteiro. Pega suas palavras-chave, sabe o que você tem que falar. Agora fala do seu jeito. Quer lançar uma gíria no meio, não seja um palavrão, não seja algo que vai comprometer o meu vídeo? Vai na sua, porque é muito mais interessante o cara falar do jeito dele. Mesmo que às vezes ele seja um pouco prolixo, aí você corta na edição, do que o cara tentar falar algo muito formal ou muito decorado e parecer um robô. Parecendo um robô, ele não vai se identificar, ninguém vai se identificar. Ele mesmo não se sente à vontade. Justamente. E aí fica um negócio ruim, porque ele vai passar isso na câmera. A câmera entrega. A câmera não vai ter dó do cara. O cara vai ser na hora, vai entregar que o cara tá Ainda mais com as câmeras de hoje em dia, a qualidade que tem. Não tem nem Justamente. E, Rodrigo, eu quero entrar agora aqui, que tem alguns que fizeram umas perguntas. Vamos lá. E algumas perguntas muito importantes, tá? A primeira aqui é o Matheus Sena. Eu vou até jogar aqui na tela, tá? O Matheus Sena tem uma dúvida a respeito dos tracks, né? De você saber usar os tracks certos para o vídeo ou para o filme. E, claro, se você puder indicar, falar de algum banco de tracks gratuito que ele possa estar pegando para poder usar, baixar, usar nos vídeos dele e que não tenha questão dos direitos autorais, né? Perfeito. Ótima pergunta, Matheus. Cara, eu acho o seguinte, acho que você escolher a trilha, você tem que botar um pouquinho para aqueles meus 4 pontos iniciais lá, né?
para quê, para quem, como e onde, né? Eu quero fazer um vídeo de esporte radical. Não vai ser condizente no meu vídeo de esporte radical eu botar uma valsa. Botar... A não ser que existem até vídeos que eu consumo bastante vídeo de skate, por exemplo. Tem os vídeos que o cara bota um som mais calmo para dar essa quebra. Mas é uma escolha um pouco ousada. Então vai muito disso também. Eu quero fazer um vídeo de culinária, por exemplo. Qual trilha eu vou colocar? Uma trilha mais fun, mais animadinha, mais família, mais, sei lá, holiday. Estou falando palavras-chave de busca, né? Então, por exemplo, é muito importante você entender primeiro antes, e aí vamos lá. Entendi como, onde, para quem, para quem, come onde, estou tudo compreendido, sei que meu clima do vídeo é XYZ. Eu tenho a mania, eu enquanto músico, eu tenho a mania de já tentar mais ou menos esquematizar um esqueleto de áudio antes de começar a cobrir com imagens. Porque aí eu consigo enxergar o vídeo como um todo. Mas volta e meia eu pego algumas peças para fazer que eu não conheço o produto. Por exemplo, peguei uma série nova, sei lá, ucraniana, para fazer um comercial. Eu não conheço a série, não vou ter tempo de assistir a série por conta, enfim, de tempo, de prazo. O que eu faço? Às vezes eu monto o roteiro que chega para mim, eu monto o roteiro, assisto as cenas, para entender mais ou menos o que o roteirista pensou para contar a história. E aí eu falo, putz, aqui eu acho que o cara queria começar com um clima mais de amor, de romance. Mas aí no meio tem uma reviravolta que aparece uma vilã. E aí depois dessa vilã tem um acidente. E depois do acidente as coisas melhoram e o casal se reúne. Então assim, você tem que entender quais são os climas que aquele teu vídeo vai pedir. Só que isso vai caso a caso, né? Se, por exemplo, um vídeo de culinária é um vídeo muito mais simples. Eles não tem esse plot twist, não tem essas mudanças. É um vídeo de passo a passo. Você vai os ingredientezinhos, bota no forno, blá, blá, pronto, e alegria. Então, eu acho que vai muito de você entender o produto. E aí, como eu falei, tem dois caminhos. Você primeiro faz a sua cama de áudio, e ali você vai cobrindo, tipo no vídeo culinário, eu acho que dá pra fazer bem assim, né? Ainda mais se tiver questão de narração, se tiver alguém em off ele falando assim, pegue 3 ovos, pegue não sei o que de farinha, bote no forno tanto tempo. E você monta a sua base de áudio, com a sua trilha branca ali, e esse áudio rolando. Uma coisa que é importante também atentar em relação à trilha é tentar evitar de usar trilhas cantadas com off junto, com fala junto. Porque na hora que o cara assiste isso, imagina que o cara está assistindo isso no celular, na rua, sem fone. Se o cara tá ali ouvindo e aí entra uma voz da locução e uma voz da música, você tá trepando 2 vozes juntas e uma coisa não, e aí uma mensagem fica mais ruidosa, né? Com ruído de comunicação você não comunica. Então é importante ter essa atenção. Então tentar usar trilhas sem voz para conteúdos que exijam locução ou que tenham diálogos, né? Sobre banco gratuito, o próprio YouTube tem um banco bem grande de tracks. Confesso que eu usei 1 ou 2 vezes, porque lá enfim, na Globo a gente tem acesso a um banco que é pago, que é muito bom, que a gente usa para as nossas promos internas. Mas eu acho que o YouTube pode ser um grande, pelo menos nesse primeiro momento, que vocês estão começando a produzir, que estão sem verba para pagar por um banco e tal. Eu acho que o próprio YouTube pode te servir de banco de áudio, né? E outra também, por exemplo, o Instagram, hoje em dia você vai produzir um vídeo para o Instagram, se o seu vídeo não for monetizado e tal, você pode usar uma trilha conhecida. Ele só vai dar o crédito para quem for e você usa ali a trilha, não é um problema, né? Não é, antigamente, quando eu comecei a trabalhar com o YouTube em 2011, 12, que gravava muito evento de festa, volta e meia o YouTube cortava meu áudio do vídeo. Então eu tinha o vídeo super editado em cima da trilha, ficava mudo o vídeo. Então era horrível, eu tinha que entrar com solicitação para avisar que eu não tinha não estava ganhando dinheiro nenhum com aquilo ali. E aí, para a gravadora gringa poder liberar aquele fonograma para eu poder usar. Então, hoje em dia, eu acho que tem uma facilidade maior em outras plataformas, tipo YouTube, TikTok. E se você for procurar músicas, procura na própria library do YouTube. O YouTube ele é bem esperto nessa questão de estimular a produção de conteúdo pelos seus usuários, porque ele ganha dinheiro com o tráfego na plataforma. Então, se você entrar lá no YouTube Creators, tem várias dicas, tanto de monetização, de enfim, de publicações, periodicidade, nas publicações, que eu acho que podem te dar uma luz boa em relação a todo o processo de produção, né? E aí, inclusive, das trilhas. Amém. Acho que agora respondeu, perfeitamente. Várias dicas de ouro aí que você liberou aí, e foi muito bom. A pergunta aqui da Patrícia, tá? Ela é intérprete de Libras, e ela está com 2 perguntas. A primeira você costuma fazer produções acessíveis em línguas brasileiras de sinais, no caso Libras? E como incluir a janela de Libras de forma efetiva, sem prejudicar a produção audiovisual, alcançando tanto o público ouvinte quanto o surdo?
Olha, uma boa pergunta, Patrícia, né? Boa pergunta, Patrícia. Eu acho que a gente tem várias questões que a gente está começando a lidar agora em relação a tornar o material acessível para todos, né? Desde do deficiente visual, do deficiente auditivo, para que todos tenham acesso ao conteúdo. Vou dar um exemplo que aconteceu agora em relação a, por exemplo, Todas as Flores, que é uma novela do Globoplay que fala sobre uma deficiente visual. E depois eu falo sobre Libras, tá bom? Porque isso está bem recente, está bem fresco de falar. Foi a primeira produção que a gente teve um cuidado muito grande em fazer audiodescrição. A gente até então não tinha tido nenhuma campanha. Isso não é uma campanha também, não só no produto, né? O produto tem, né? Se você quiser assistir a série ouvindo audiodescrição, você vai ter audiodescrição de todos os episódios. Todos os episódios têm audiodescrição, no caso dos capítulos, porque é uma novela. E nas promos a gente faz a mesma coisa. Na promo também tá dizendo lá, fulaninho chega e fala com fulaninho. E aí tem a cena deles falando, né? Então eu acho que está começando a se ter mais essa preocupação com os deficientes. Eu acho que isso é muito importante para tornar o conteúdo mais acessível. Em relação à Libra, uma coisa que eu tenho visto muito em eventos ao vivo, até na igreja, vejo que na Atitude tem isso também, e vejo muito isso em shows, né? De já ter um profissional ali fazendo a linguagem, a língua dos sinais, e as Libras, eu acho lindo isso, porque torna tudo mais acessível. Eu confesso para você, Patrícia, que eu ainda não vi nada de vídeo do YouTube ou em larga escala que tenha isso incluído. Mas eu acho que cada vez mais vai ser pensado em como incluir. E a questão de ter uma pessoa com aquele fundo verde, né, o chroma, né, já embutido ali, e eu vi isso começar muito forte na questão das lives, né, na pandemia, e eu acho que isso já traz um novo panorama e uma esperança de que isso vai ser contemplado cada vez mais à frente, né? E aí, claro, logicamente, closed caption, né, para quem não tem como... Sim. Né, todas as peças que a gente libera agora do Globoplay, todas elas, sem exceção, tem closed caption. Então, a pessoa tem como acompanhar com as legendas até peças em português. Então, é só o cara ativar que todos os comerciais que a gente lança agora, a gente legenda com formato closed caption também. Então, eu acho que é uma questão que a gente está começando a tentar mais, é uma questão que o mercado está olhando mais, né, de tornar todo o conteúdo mais acessível para todos, né? Eu acho que isso é muito importante. Pô, legal. A gente vê o próprio YouTube, né? Ele já, mesmo quando você não sobe um vídeo sem ter legenda, ele já tem a sua própria legenda ali, que você coloca, você vê, lê. A gente aqui na igreja, a gente já tem um padrão de todos os nossos reels que a gente produz, que a gente joga, os shorts também que vai para o YouTube, todos eles vão com legenda, justamente pensando nesse público também, para eles poderem ter acesso a essas palavras, a esse teaserzinho que a gente pega durante uma mensagem de 40, 50 minutos que o pastor Josué ministra aqui, ou outros pastores, a gente tira aquelas melhores pontos, o ponto que dá aquela palavra forte, que dá aquela emoção, que fala com a gente assim, a gente resume nesses pequenos vídeos de 1 minuto, e a gente está sempre trabalhando isso, porque as pessoas querem ter conteúdo, às vezes está no ônibus, às vezes está passando, ela quer assistir um vídeo rápido para poder começar a manhã dela, começar o dia de trabalho, no momento do almoço, e isso é muito bom. A gente pensar nisso também, né? Nessas pessoas, nesse público, porque, cara, eles estão aí o tempo todo, como você disse, a questão do tempo, né? Hoje o tempo está cada vez mais curto, né? A gente acordou quando vê já está no fim do dia, e às vezes se bobear você não produziu nada, o seu dia não foi produzido legal. Então a gente tem que trabalhar isso. O Matheus Sena também fez uma outra pergunta aqui agora, para a gente poder finalizar. Como alcançar mais pessoas e clientes como designer e nesse ramo do audiovisual? Como prospectar de forma correta e quais cursos e workshops indica? Bom, vamos lá, Matheus. Várias perguntas aí que ele fez. Aí. Pois é. Vamos lá. Vou ver se eu consigo te responder. Como designer, é um pouco mais complicado porque não é necessariamente o ramo que eu atuo. Mas eu acho que, independente disso, cara, eu acho que a gente tem... a democratização de produção audiovisual, ela não é só do audiovisual, é democratização de produção de conteúdo como um todo, né? Hoje em dia a gente tem as plataformas como uma grande aliada, principalmente para quem é freelancer, né? Quem depende de trabalho, quem atua com o mercado... com vários clientes e tudo mais, acho que a gente tem muitas formas de desenvolver as nossas vendas e com diferentes públicos, etc. Eu acho que uma coisa que pode ser legal para você, Matheus, é você tentar fazer, talvez, videozinhos curtinhos, mostrando alguma coisa do seu material. Não sei se você trabalha como designer de estilo ou se você também faz animação, né? Porque tem muitos designers que trabalham muito com After Effects. E isso já é um diferencial danado. Inclusive, indico, se você tiver curiosidade, tiver interesse, que você também amplie o seu conhecimento para o After Effects. Porque o motion, né, hoje em dia, ele é muito requisitado e é geralmente bem remunerado também.
Então, se você for um designer de estilo, de Photoshop, por exemplo, enfim, Illustrator, e você tiver essa curiosidade pelo After Effects, eu recomendo, porque eu acho que vai abrir uma gama de possibilidades muito legal para você, e você não vai ficar dependendo só do estilo. E aí, consequentemente, a partir dali, você fazer videozinhos curtos e divulgar o teu conteúdo nas redes sociais, né, cara? Eu acho que não tem lugar melhor do que as redes sociais para você divulgar o seu conteúdo. Você fazer talvez algum link patrocinado no seu Instagram, e você nicha ali, né, na hora de patrocinar o seu link, quem que você quer que seja impactado com aquele teu vídeo, com aquelas suas publicações, aquele teu carrossel, talvez, ali também, de posts que você tenha feito, de arte que você tenha feito, né? Então, eu acho que hoje em dia é muito mais você entender qual é o teu público, quem você quer atingir com o teu conteúdo, e ali você começar a trabalhar com as coisas, com as possibilidades que as plataformas te dão, patrocinando, que aí tudo bem, você dá ali uma graninha, já que você quer vender o seu trabalho, acho que vale o investimento para você depois poder ter isso de volta, né? Para você talvez conseguir alcançar uma galera que não te acharia de forma orgânica, né? Então, eu indico isso. Primeiro, se você tiver interesse, dá uma estudadinha em After também, que vai abrir o teu leque, e depois disso, usa as redes sociais para mergulhar nela, cara. E em relação ao workshop, em relação ao design, eu não sei te informar. Mas, certamente, assim como eu falei do vídeo, cara, o YouTube, e tem para academias mesmo de vídeo online, Brainstorm Academy, Alura, tem várias, né? Essas próprias academias têm cursos que são focados em design. Então, e você paga, às vezes, um valor só e você tem direito, você tem acesso a todos os cursos. E muito barato. Pois é, muito barato. Você paga uma parada anual, você paga, sei lá, às vezes, R$40 por mês, ou até menos, eu não sei. E você tem acesso a muitos cursos, desde After Effects, a captação, a edição de vídeo, a Photoshop, Illustrator e por aí vai, né? Então, eu acho que vale muito para quem quer estudar e para quem, às vezes, está sem grana ou não tem tempo. Pega um curso desse que é online, você pega no tempo que você tiver disponível no final de semana, você vai lá, fica ali 2 horinhas, vê umas 3, 4, 5 aulas e você já vai começar a conquistar mais conhecimento de forma natural, né, sem uma pressão e de forma também de um pouco custo, né? É verdade. Bem, Rodrigo, cara, te agradecer, tá, por esse momento aí que a gente passou, de muito conhecimento, muitas dicas assim, assim bem valorizadas, valiosas, né, para a gente. E isso a gente vai levar aqui para o nosso trabalho, para tudo isso, porque aqui tem pessoas aqui que trabalham em igrejas, que são focadas a nível do trabalho a igreja evangélica. E isso é muito bom, a gente ter essa referência do seu trabalho, que a gente tem você como referência aqui para todos aqui que trabalham nessa área. A gente quer mesmo alcançar isso, esse nível de excelência, esse nível de sensibilidade, de feedback que você passou para a gente, desse trabalho que você busca, dessa questão de você estudar como um todo, para a gente poder estar olhando tudo, vendo filme, ver alguma ideia, vendo uma série, andando na rua, imagens, sons, isso tudo é muito importante, porque isso tudo enriquece o nosso trabalho, né? E eu queria, cara, assim, antes de finalizar mesmo, te agradecer pelo seu tempo, que é valioso, você ter separado essa gente, já tem vindo desde o ano passado, dezembro, quando eu te contactei, você prontamente me respondeu ali, e a gente foi trabalhando, você tirou suas férias, descansou, falei, agora deixa eu voltar, já voltou na agitação de novo, e aí você separou esse tempinho, cara, muito obrigado mesmo, de coração, por esse tempo, por esse conhecimento que você compartilhou com a gente. Pô, Magno, eu que agradeço o convite de vocês mais uma vez aí. Foi um prazer estar no passado na Power Insights. É um prazer falar com vocês hoje aqui de novo. Contem comigo, é sempre um prazer levar conhecimento, falar sobre o meu trabalho. Eu tenho um prazer imenso, né? De trocar conhecimento. Acho que isso aqui tudo é uma troca, né? A gente aprende quando a gente fala também. A gente aprende que a gente reforça o que a gente já sabe. E a gente aprende que às vezes a gente ouve uma pergunta que a gente não está esperando e fala, caramba, pode crer, eu vou pensar sobre isso aí. Então, nos obriga a estudar também, né? Isso sempre é um prazer muito grande poder falar sobre audiovisual, porque eu acabo me desenvolvendo junto com quem está me escutando. Legal. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Conte sempre comigo, cara. Sempre que você precisar, tem meu WhatsApp, pode me chamar. Estou aí à disposição de vocês, viu? Sempre que precisarem, estou aqui. Eu que agradeço. Amém. Então, galera, um abraço para vocês. Esse vídeo vai manter lá no nosso canal, no Atitude TV, para vocês poderem acompanhar depois, rever, compartilhar. Isso vai ser muito legal. Então, muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado àqueles que mantiveram com a gente até esse horário. São 10h15 e isso é muito bom, muito importante, viu? Obrigado, uma coisinha para vocês, Magno. Quem tiver aí que quiser me seguir no @RodrigoGalhaFilmes, né, meu Instagram,
ou rodrigogalha.com, que é o site onde eu posto meus vídeos. Eu vou postar em breve um novo vídeo release, né? Um vídeo rolo, né? Que a gente faz, que é um resuminho dos últimos trabalhos. Eu estou produzindo já, vou postar nos próximos meses. Legal. E o @RodrigoGalhaFilmes, ali onde eu posto as curiosidades das peças que estão saindo, dos prêmios que estão concorrendo. Legal. Quem puder me seguir lá, agradeço, viu, gente? Obrigado. Boa noite a todos, galera. Aí. Na descrição do vídeo, vou estar colocando lá as mídias sociais do Rodrigo, para vocês estarem acompanhando, e vocês entrem agora e vocês vão ver tudo que a gente comentou aqui do Sabá, que perguntei para ele, vocês vão ver tudo lá no Instagram, e vocês vão ficar aí maravilhados com todo aquele produto que ele produziu ali, que foi, maravilhoso. Rodrigo, brigadão, irmão. Um abraço. Muito obrigado, Magno. E felicidades aí, viu? Um abraço, gente. Até o próximo podcast do Atitude Creative. Valeu. Valeu.